Bom dia a todos em Tubarão, toda a região da Murel. Prazer falar com vocês mais uma vez. Então, assim como surgiu, sumiu. A PEC da blindagem, ninguém viu, ninguém sabe, está arquivada pelo Senado da República numa votação unânime na CCJ pela manhã. Inclusive, parlamentares que inicialmente defendiam que houvesse o retorno de algum instrumento de proteção dos deputados e senadores em relação a ações penais no Supremo Tribunal Federal, né? A PEC da blindagem, ela trazia de volta o instrumento da autorização prévia do parlamento para que autorizar a abertura de processos contra parlamentares. E criou toda uma mobilização na opinião pública rejeitando esse dispositivo, esse privilégio de parlamentares. Foi extinto em 2001. Era um benefício previsto na Constituição de 88 para proteger os parlamentares de ações de outros poderes, mas acabou sendo um instrumento para encobrir criminosos que se elegiam, né? O caso emblemático do Ildebando Pascoal, deputado federal lá do Acre, na época, 2099, tinha um processo de grupos de extermínios, coisas escabrosas, e isso tudo mobilizou na época o pacote ético, que acabou com essa autorização prévia. O legislativo pode sustar um processo, mas não pode impedir que ele seja aberto. E a Câmara, tentando reagir contra o Supremo, contra decisões que considera que o Supremo passa do ponto, ela recriou isso numa votação extremamente rápida, uma votação avançando madrugada, cheia de penduricalhos e coisas ali para ampliar algumas proteções, acabou trazendo esse instrumento de volta. A mobilização foi tão grande, inclusive da esquerda que voltou para a rua, mas também de outros setores da sociedade, de outras posições políticas, mais especificamente nas redes, que o Senado quis se livrar logo dessa encrenca. E aí, todos os senadores entenderam que o que veio do Senado, da Câmara, não podia prosperar. E aí a gente tem o caso dos dois senadores de Santa Catarina que votaram na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o Espiridião Amin e o Jorge Seife, ambos defensores de que haja uma proteção ao que a processos que envolvem o exercício parlamentar, as falas dos parlamentares em tribuna, que ninguém seja processado pelo que diz quando é parlamentar eleito pelo povo brasileiro. Eles entenderam, as palavras são muito duras. O Espiridião Amin falou que houve elementos diabólicos introduzidos na Câmara dos Deputados, e ele nomina, né, a questão de incluir presidentes de partido entre os beneficiados do foro privilegiado, no caso, não da autorização prévia, o voto secreto para autorização prévia e a cobertura, a ampliação da cobertura dos benefícios, ou seja, incluir a questão criminal. Ele defendia que fosse apenas para atos ligados ao exercício parlamentar, não crimes porventuramente realizados por esses parlamentares. E o Jorge Seife usou a expressão recheio amargo, um recheio ruim, um recheio venenoso que veio da Câmara dos Deputados. Segundo ele, na mesma linha de argumentação, ele disse que vai apresentar uma PEC para reforçar a questão constitucional da inviolabilidade das palavras dos parlamentares. Vamos ver como é que isso vai avançar. Agora, ficou um desgaste tremendo para a Câmara dos Deputados, para Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, que patrocinou essa votação, que botou para votar e conseguiu uma aprovação, e ficou chamuscado todo mundo que votou a favor, né? E vocês viram como é que é na classe política, né? Deixa alguém ficou com a culpa, né? E aqui em Santa Catarina, dos 16 deputados federais, 14 votaram a favor dessa medida. Só os dois deputados do PT que não votaram lá, a Ana Paula Lima e o Pedro Kizai. Então saiu todo mundo um pouquinho chamuscado desse processo. A conta ficou para a Câmara. A mesma Câmara que vai tentar agora propor uma proposta de anistia que, segundo o presidente Hugo Mota, nem para um lado nem para o outro, que pacifique o país. Será que consegue? Nesse nível de desgaste? Vamos continuar acompanhando.